Muita paz para todos nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Agora no mês de abril, o mês em que o Livro dos Espíritos comemora mais um aniversário, que são 165 anos de existência do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Foi com o lançamento dessa obra que nasceu a revelação do Espiritismo. É uma revelação dos espíritos superiores, de um conselho de espíritos elevados, tendo como líder à frente do movimento do conselho de espíritos elevados o próprio Jesus de Nazaré, que é o Espírito da Verdade. Então daí, do Livro dos Espíritos, que foi lançado a 18 de abril de 1857, em Paris, daí nasceu o Espiritismo. Até a palavra Espiritismo nasceu também com a doutrina, um termo Espiritismo criado pelo próprio Allan Kardec, que a palavra existente na época era espiritualismo, já existia, para designar as doutrinas espiritualistas. Mas com o Espiritismo, Allan Kardec criou um termo, um neologismo, uma palavra nova para designar uma doutrina que ora nascia, chama-se o Espiritismo. Espiritismo. E os seguidores do Espiritismo são os espíritas ou os espiritistas, palavra também criada pelo próprio Allan Kardec. É um neologismo também. E este Livro dos Espíritos que nós comemoramos, e que completa agora no mês de abril seu mais um aniversário, 165 anos. É uma ciência, é uma nova ciência e uma ciência nova. É uma nova ciência entre as ciências materialistas da época. E uma ciência nova porque é uma ciência que não tem nem 2 séculos, logo é uma ciência nova. E aí, com o lançamento do Livro dos Espíritos, a humanidade foi dividida em 2 partes, antes da doutrina espírita, depois da doutrina espírita, com esse marco, que é o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, dos espíritos superiores. Allan Kardec apenas escreveu a introdução, que já é um livro, escreveu também notas de rodapé, que são dele, ensaios sobre a reencarnação, sobre outros assuntos dentro do Livro dos Espíritos, e também comentário de nota de rodapé, que são de Allan Kardec, e a conclusão do Livro dos Espíritos. Mas esta obra, a base, é considerada a árvore, e os galhos são os demais livros que Allan Kardec escreveu, desdobrando o Livro dos Espíritos. São galhos da mesma árvore, que é o Livro dos Espíritos, mundialmente conhecido. E foi aí que nasceu a doutrina espírita, que nós prestamos a homenagem no mundo inteiro neste mês de abril. Mais um aniversário do Livro dos Espíritos, que foi daí que nasceu o Espiritismo. E de maneira que, no programa de hoje, em homenagem a este livro, a mais um aniversário do Livro dos Espíritos, nós encontramos aqui uma mensagem ligeira do Espírito Emmanuel em seu livro Calma, da autoria de Emmanuel, pelo lápis mediúnico de Chico Xavier. E o tema é: fala em paz no mundo de guerras. Mas fala-se em paz, porque o Espiritismo é a paz. E há um movimento universal, uma campanha universal em favor da paz, a campanha do Espiritismo, a paz contra a violência, contra o suicídio e contra o aborto criminoso. É uma campanha universal que o Espiritismo promove,
contra as violências de uma forma geral, e viva a paz, contra o suicídio e viva a vida, e contra o aborto criminoso, viva a vida, é o que o Espiritismo traz para nós. E na mensagem do Espírito Emmanuel, interpretando a paz, ele vai nos ensinar. Convidamos os nossos companheiros para analisar a mensagem que é breve do Espírito Emmanuel. Ele diz: justo lembrar, a voz humana está carregada de vibrações. É justo lembrar que a voz humana está carregada de vibrações. Esforça-te por evitar os gritos intempestivos e inoportunos. Nos momentos de ira, de raiva, nós sempre gritamos, aí as palavras saem impregnadas dos fluidos da ira que nós guardamos na alma. E ele continua: esforça-te por evitar os gritos intempestivos e inoportunos. Uma explanação, uma exclamação tonitruante equivale a uma pedrada mental. Se alguém te dirige a palavra em tom muito alto, faze-lhe o obséquio de responder em tom mais baixo. Os nervos dos outros são iguais aos teus. Desequilibram-se facilmente. Discussão sem proveito, disputa, é desperdício de forças espirituais. Diz mais o Espírito Emmanuel: não te digas sofrendo esgotamento e fadiga para poder lançar frases tempestuosas, agressivas e ofensivas. Não te desculpes. Aqueles que se encontram realmente cansados procuram repouso e silêncio. E continua o Espírito Emmanuel em sua sabedoria. O que demais, Emmanuel? Ora, se te sentes à beira da irritação, estás doente, e o doente exige remédio, pede remédio, barulho verbal apenas complica. Pensa nisso? A tua voz é o teu retrato interior. A tua voz é o teu retrato sonoro e interior. É o que se passa na tua alma. Demais. Estarás talvez diante de algum problema que te parece positivamente insolúvel. Não acredites que a fuga te possa auxiliar. Pensa na reserva de forças morais que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades como elas se apresentem. Não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos próprios deveres que a vida te apresenta. Assume a responsabilidade que te dizem respeito. Evita comentar os aspectos negativos da provação que atravessas. Ora, mas ora com sinceridade. Faz prece, oração, mas ora com sinceridade, pedindo a proteção de Deus em favor de todas as criaturas envolvidas no assunto que te preocupa, sejam elas quem sejam. Se existem ofensores no campo das inquietações em que, porventura, te vejas, perdoa e esquece qualquer tipo de agressão de que haja sido objeto. Continua Emmanuel em seu conselho puramente cristão. Diz mais: esforça-te por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação, sem considerar sacrifícios pessoais que serão sempre pequenos, por maiores que te pareçam.
na hipótese de serem realmente o preço da paz de que necessita. E encerra Emmanuel no pedestal de sua sabedoria, através de Chico Xavier. Ora, se nenhuma iniciativa de tua parte é capaz de resolver o problema em foco em que estás envolvido, nunca recorras à violência, nem à agressão, mas sim continua trabalhando e entrega-te ao Pai Celestial, que Ele te auxiliará. E então nós vamos encerrar aqui o nosso programa de hoje, Encontro com o Espiritismo, que é Fala em Paz, uma mensagem do Espírito Emmanuel, que nós dedicamos como homenagem aos 165 anos de publicação do Livro dos Espíritos, que é a síntese do conhecimento universal. E este livro, abrindo um pequeno parênteses, segundo o próprio Allan Kardec, na introdução desta obra, ele diz que o Livro dos Espíritos trata de uma forma abrangente de todas as doutrinas e filosofias espiritualistas, mas como especialidade trata de doutrina espírita. Logo se vê que é um livro que não é apenas para ser lido, mas para ser permanentemente estudado e, acima de tudo, refletido, meditado e sentido, porque é a síntese do conhecimento universal e é o ensino dos próprios espíritos que formam ou formavam o Conselho de Administração do planeta Terra, porque o planeta, como os demais planetas do universo, eles são administrados por um conselho de espíritos superiores. Aqui a Terra, por exemplo, o Espírito da Verdade, que é o próprio Jesus, o Messias, ele é o líder, ele é o mentor desse conselho de espíritos puro que administra o planeta Terra. Isso é o que o Espiritismo nos ensina. É uma obra que merece ser não só lida, como dissemos, mas acima de tudo estudada, meditada e sentida profundamente. É o Livro dos Espíritos, que é um livro de sabedoria universal. Com o Livro dos Espíritos, nós interpretamos a Bíblia. Não é a Bíblia que interpreta o Livro dos Espíritos. Não, é o Livro dos Espíritos que interpreta a Bíblia. E qual é a primeira pergunta que Kardec faz neste livro que completa, neste mês de abril, 165 anos? É o livro aniversariante. Qual é a primeira pergunta? É a pergunta de Kardec. Que é Deus? Pergunta aos espíritos superiores. Que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira de tudo e de todas as coisas. Este é Deus. Não é um Deus de configuração humana, não tem forma nenhuma. Ele é autor do universo, o criador do universo. É a causa sem causa, é a única causa. Sem causa é Deus, o Pai da criação, nosso Pai Celestial, e que dá manutenção à sua criação, que somos nós. E assim nós encerramos o programa de hoje, que foi puramente uma homenagem aos 165 anos de lançamento de O Livro dos Espíritos. Muita paz para todos.